Olá, vamos lá. Boa tarde. Nessa, acho que eu consegui me adiantar alguns minutinhos hoje. Fazer o mesmo caminho de ontem. Acho que é o mais prático. E o mais rápido também. Menos riscos, não sei. Riscos é uma coisa relativa, né? São coisas relativas. Vamos lá. Acabou a quarta-feira. Fizemos as obrigações aí, ó, o estilo do Moreno da Engosto. Impressionante nossos gostos para carro, né? Muito parecidos. Agora, nosso gosto para enfeitar o carro é que é um pouco diferente. A cara vai te catar, né? Que você vai precisar de da varetinha hoje, né? Bom, cara, vamos nessa. Tava terminando as compilações e as referências dos últimos vídeos, né? De ontem, né? De ontem, os que eu envio de casa. E fui lembrando de algumas coisas. Tá tudo aqui no celular pra relembrar, mas tem duas histórias que eu preciso passar, que é bem desse começo, que é a história do... terminar essa história, né? Que eu comecei do incidente, do atentado, dentro da instrução ali de tiro, de armamento, né? E depois uma história do peixe negativo. Vamos para as duas. Acredito que dê para usar na viagem. Vim um pouquinho para frente, tá errado eu fazer isso aqui, mas para ele poder passar, né? E oferecer os paninhos dele aí para o pessoal comprar. Acho que eu vou recomeçar, né? Instrução de tiro. Sala de instruções oficial da minha bateria, segundo andar. O andar dos dormitórios dos tenentes, dos oficiais, né? O andar da sargentiação. E, enfim, a turma informa, a turma naquela posição miserável no chão. Aqui, deste lado o cabo, deste lado os dois soldados antigos, 3 soldados antigos, e na nossa frente o tenente. O cabo aqui, com um fal, com uma arma, brincava de apontar a arma para nós e dizer que ia nos matar. Tentava disfarçar ou não, enfim. E o tenente viu algumas vezes que ele fez isso e chamou atenção. Só que na terceira vez que chamou atenção, o tenente falou que ele iria ficar detido, porque ele estava brincando com uma coisa muito perigosa, a arma estava carregada e assim por diante. E um pouco depois, alguns segundos depois disso, se ouviu um estampido, 1 ou 2, não me lembro. Você ia entrando para a direita, sem olhar. Você entra agora. E olhei para o lado dos soldados, um deles caído no chão gritando,
Rapidamente entraram. Olhei pro cabo Lopes. Não era cabo Fábio, não, era cabo Lopes. E ele tava com cara de maluco, com a arma apontada pra cima, assim. Enfim, e entraram os soldados para pegar o cabo, para levar o cabo embora. Tiraram o soldado atingido e ele passou na minha frente, ensanguentado, no peito. Enfim, isso tudo em questão de meio segundo, né? Foi acontecendo. E claro, todo mundo saiu correndo. Todo mundo, neguinho, passando um por cima do outro. Alguns paralisados de medo, outros correndo de medo. Enfim, o medo fez um monte de coisa acontecer ali, né? Puta, não era pra eu estar aqui, né? Vim pro caminho errado. Vim pelo caminho errado. Tá errado eu aqui. Não era, né? Eu ia pegar Bandeirantes. E agora eu vou pelo caminho que eu mais odeio. Que é um caminho muito ruim de trânsito mesmo, né? Se distrai, né? Já era. Já Elvis. O Itaqueiro tá pra lá agora. Tá pra cá. Nada a ver. Nada a ver. Vamos lá. Vamos fazer o que der pra fazer, né? E eu, particularmente, saí correndo e entrei na primeira sala à esquerda. Saindo da porta, você tinha duas salas. Uma que era a sargentiação, estava fechada. Sargentiação, para quem não sabe, eu explico logo, porque eu trabalhei lá depois. É o escritório onde se executa a escala de serviço, né, para as guardas e serviços e afins. Grande sargento Takeshi, grande sargento Ribeiro, dois sargentiantes, gente boníssima. E eu entrei na sala ao lado da sargentiação. A sargentiação estava fechada, a sala ao lado era o aposento dos oficiais da bateria. Era que merda, hein, cara. Era o... Tô vendo ali o motoqueiro empurrando a moto. Como é que se fala? O vestiário. Um vestiário um pouquinho mais luxuosinho. Tinha acho que tinha uma cama, uma ou duas camas, alguma coisa assim. O sargento de dia, se fosse da bateria, o tenente, o oficial de dia, se fosse da bateria, ele ficava ali, ele dormiria ali, ele fica a postos ali. Tem os guarda-roupas, tem sofá, dormitório, tem banheiro, tudo ali. E eu entrei ali, sem ação para fazer alguma coisa, e eu tinha visto levarem o cabo, então eu entrei e sentei ali, fiquei ali, sentado no sofá. Tudo isso que eu tô contando aconteceu muito rápido, muito rápido. E eu já contei algumas vezes essa história. Contei pro meu irmão, o Mauro, nossa, ele cagava de rir, ele rolava no chão da risada. E nisso, eu ali sentado, pensando ali comigo, minha cabeça viajando, né? Putz, será que um assassinato, velho? Será que... Eu pensava prático, né? Será que a gente vai ser dispensado? Será que não vai ter serviço militar mais? Será que acabou tudo? Será que todo mundo vai pra casa? Enfim, né? E nessa viagem de pensamento, eu tava sentado ali, daqui a pouco me entra o Heleno. O Heleno entrou, olhou pra mim, abriu a porta do guarda-roupa e entrou dentro do guarda-roupa. Falei, ok. Passou mais um pouquinho, entrou o De Paula.
coincidência ou não, o De Paulo e o Heleno foram para trabalhar na CS no ano seguinte. Obrigado, hein? Se não for atrapalhar muito, eu agradeço. E o De Paulo entrou e também entrou dentro do guarda-roupa. Os dois juntos ali. E beleza, tranquilo. Eu fiquei ali sentado. Mais do que o que tá aqui, não sei o que pode acontecer. E, beleza, passaram-se seus 5, 10 minutos. Silêncio total. Ô, brother, você vai ficar na minha frente? Caceta, mano. Porra. Tem um pouquinho mais de agilidade, mano. Um pouquinho só. Isso, mano. Vai lá. E deu uns 5, 10 minutos mais ou menos, né? Tudo já tinha silenciado, tava tudo quieto, tranquilo. Entrou um tenente no alojamento. Vamos, soldado, pode voltar. O cabo já tá preso e tá tudo bem. Eu ia saindo com ele e fiz assim, Tenente João Luiz, que depois seria Capitão João Luiz, meu superior na equipe de atletismo de corrida rústica. Terrível, paraquedista terrível. No bom sentido. Tem uma história legal sobre o Tenente João Luiz. E eu virei para ele, tenente, tem dois ali, ó, dentro do armário. No armário? Dentro do guarda-roupa? Isso, dentro do guarda-roupa. Ele bateu a porta lá e eu já fui voltando para a sala. Cheguei lá, mais da metade do pessoal já estava na sala. Tudo sentadinho, tudo expressão tranquila, olhando para tudo aquilo desconfiado. O tenente escudeiro ali ainda também, tranquilo também. E um dos soldados ali do outro lado, sossegado. Esse soldado já com quase um sorriso no rosto. É assim, ué. O companheiro dele acabou de ser baleado, né? Tem alguma coisa estranha aqui. Aí eu comecei a olhar em volta e o pessoal, assim, todo mundo com todo mundo com um olhar estranho. E mais pra gozador, né? Aí o lugar que eu tava, era um lugar que tava, eu tava muito próximo de onde o menino caiu, de onde o soldado atingido caiu. Fiz assim, ué. E tava ali do lado uma poça de sangue, uma pocinha de sangue. Fiz assim, fiquei olhando pra poça de sangue, olhei pro tenente, ele olhou pra mim meio maroto. E cara, eu não posso ver sangue, eu sempre fui ruim nesse sentido. Não sei, atividades biomédicas não são feitas pra mim. E tomei coragem, respirei fundo, levantei, taquei o dedo no sangue. E cheirei, claro que o cheiro era de cera líquida. O tenente olhou pra minha cara, tipo assim, soldado. E aí voltei, foram voltando, à medida do tempo passando aí, deram mais uma meia horinha, alguma coisa assim, né? O pessoal foi voltando. E quando a maioria já estava de volta, o tenente, olha, nós fizemos isso, é uma encenação que nós fazemos todos os anos, e para vocês terem ciência do perigo, ideia tosca, né? Ideia tosca. E para vocês terem noção do perigo, de não sei o que, tal. E prestarem atenção e terem cuidado. Mas idiotice, né? Mas o tom foi totalmente jocoso, né? E aí depois, né?
Quando acabou a instrução, a gente tinha uns minutos ali de relativa folga, né? E ficamos sabendo. O que foi, cara? Não entendi não. Não entendi não. E teve nego que fugiu pro outro quartel, que saiu gritando que o cabo ficou louco. Saiu gritando que o cabo ficou louco e a guarda do 39 Bints tocou o alarme para emergência. O alarme de emergência básica, de invasão, né? A guarda foi formada. O outro entrou no trem e foi para casa. Saiu correndo, entrou no trem, pulou a plataforma e tava passando um trem, ele entrou no trem e foi embora para casa. Foda-se. Enfim, o outro atravessou todo o campo de futebol, encostou as costas no ginásio de esporte, assim na parede do ginásio de esporte, ficou de olho vidrado. Quando foram buscar ele não se mexia, só respirava e o olho não piscava, né, assim, vidrado. Alguns assim, né, um pouco foi lenda urbana também, foi neguinho se aproveitando, tal, e enfim, deu um tom meio de maluquice mesmo, de falar o que a gente pode esperar desse lugar, né? Olha a cabeça dos caras para nos educar. Eu acho que para mim já era o suficiente saber, para mim e para todos, posso colocar isso com tranquilidade, já era o suficiente saber que o negócio era perigoso. Algumas fotos de cabeça arrancada já era o suficiente para saber que aquela arma era extremamente perigosa, extremamente eficaz, no sentido do que uma arma tem que ser, ou seja, destruir vidas, né? Não é para amputar, é para destruir mesmo, é para matar. E foi uma das aventuras interessantes. Vamos falar sobre o peixe negativo. A gente, no meio das instruções, às vezes pedia para ir no banheiro. E sempre, em toda instrução, tinha o oficial ou o sargento, ou os oficiais e sargentos que estavam explicando, passando os slides, mostrando as apostilas e tal. E ficavam alguns soldados antigos. Eram soldados que iriam dar baixa em março, em 31 de março daquele ano. Era a data oficial do núcleo base, né? No fim do ano só ficava o núcleo base. Que coisinha feia, hein? Daí você tem a música do Ira chamada Núcleo Base. Uma música boba. Fez um enorme sucesso. Porque os melhores saem na primeira e na segunda baixa, né? E às vezes a gente pedia para ir no banheiro, dar uma mijada. Às vezes até usava a coisa de dar uma mijada para fumar um cigarro. Era chato, era ruim, era estressante. E a gente queria dar uma relaxada também. Aos 19 anos manteve separado. Muita gente dormia, pescava, eles davam peteleco, faziam caramba. E numa dessas vezes, né, desci, pedi para ir no banheiro. Um soldado desceu comigo. E lá dentro do banheiro estavam limpando. Uma equipe de soldados estava limpando, lavando o banheiro. Não existe equipe de faxina, não existe empresa de terceirização de limpeza e segurança no quartel. Quem faz a limpeza, a segurança e tudo que tem que ser feito no quartel é soldado, é equipe. E estavam o pessoal lá, os garotos, lavando lá o banheiro. E aí um dos caras, vamos lá, vamos continuar. Um dos soldados, um dos caras, um rapaz um pouco alto, um pouco fortinho,
Aí, soldado, chama meu peixe, paga 10 flexões pra mim. E alguns dias antes eu tinha tido isso, essa instrução específica, falaram sobre isso, de que era proibido pagar. Ai, caraca. Mas o mundo tá bacana aqui. Quer ver você voltar pra esquerda? Era só o que faltava, né? Mas tudo bem, ninguém fez besteira não. É que o chão tá mais perigoso, a gente fica um pouquinho mais esperto, né? E que era legalmente proibido e que se a gente quisesse dar parte de um superior que nos mandasse pagar, mas que informalmente, quando acabou, tal, às vezes você tem que pagar e tal. Aí o tenente até que deu a instrução deixou isso muito claro, falou que, olha, é assim, na prática, soldado não tem que pagar para soldado. Na verdade, eles queriam tirar um costume idiota de soldado antigo fazendo conscrito, que era o aluno ainda, né? Pagar à toa soldado do ano anterior. Então, beleza, né? Aí eu fui no banheiro, fui pra mijar. Quando eu saí, lavei minha mão, pedi pro soldado que estava me acompanhando, posso acender um cigarrinho, tá? Ó, vai rapidinho aí, mano. E nisso vem esse mano que tava lavando lá, limpando o banheiro com os outros. Ó, você paga pra mim, paga 10 pra mim. Eu não vou pagar não, mano. Que é? Não vou pagar não. Ele nem ameaçou, nem nada assim. Você é meu peixe negativo agora. E eu sabia que existia o peixe, né? Que é o cara que o outro gosta, né? E o peixe negativo, na base, é o cara que alguém não gosta, né? Virou peixe negativo. E eu me apavorei só com ele ter falado isso. Você tá fudido, cara, você tá fudido. E começou a fazer terrorismo. Eu nem lembro o nome do cara. Não lembro o nome do cara. Foi muito pouco tempo de convívio, de tudo, né? Então não lembro mesmo. Não foi importante na hora, mas depois não foi mais. Depois de tudo resolvido. E não demorou muito para tudo ser resolvido. Sei que esse cara, ele me perseguiu. Terrorismo só por palavras. Você não quis pagar 10 flexãozinhas pra mim, mano? Ixi, velho, quando eu te catar, você tá fudido. Você quer, você não vai dormir, vou te dar um chá de manta. Não vou explicar o que é chá de manta. É ridículo. A tradução disso, chá de manta, é você bater no cara enrolado numa manta. Chá de sabonete é você enrolar o sabonete numa toalha e meter a sabonetada no cara. Pode ser um chá de manta com sabonete também. Fica mais bonito ainda, né? Ou seja, é um ambiente muito terno, muito fraterno, muito amoroso, né? Não tem que ser um ambiente amoroso, mas não tem que ser um ambiente de como é que eu posso dizer? Um ambiente de repressão contínua. Eu não acho que tem que ser. Eu acho que um menino de 18, 19 anos, ele até aprende a se virar. Mas alguns, e isso é um perigo, alguns se tornam pessoas muito cruéis pro resto da vida. Por conta daquilo. Ou demora muito para tirar essa crueldade, essa habilidade em reprimir para outras pessoas. Mas enfim. E esse menino, ele me perseguia na hora do almoço, qualquer folga. Eu via que ele fumava uma outra vez. Pô, mano, vamos parar com isso, cara. Tá, quer um cigarro? Tá, não quero cigarro porra nenhuma. Você tá fudido na minha mão. Ele só fez terrorismo algumas semanas. Eu me lembro que um dia, eu fui embora, fui pra casa. Já tinha passado o internato. E ele tinha me dado uma esquecida, né? Mas ele nunca me fez nada. Ele não era um mau sujeito, ele era só um garoto. Só um garoto que tinha sido contrariado e que tinha aprendido daquele jeito. Nada mais. E eu pego o trem. Beleza. Estação, eu não sei porquê, mas eu saí mais cedo, tá? A estação tava vazia. E peguei o trem com ele.
Olhei no banco da frente, eu sentado no banco, olhei no banco da frente, tava ele lá. Sentei do lado dele. E aí, cara, beleza? Meu, beleza, beleza. Ele tava sozinho, né? Ele não tinha o ambiente do quartel pra protegê-lo, né? Ele não era, jamais. Ele era bem grandão, eu ainda era pequenininho. Como eu disse, eu cresci 8, quase 9 centímetros no quartel. Entrei com 1,54 m, não, 1,57 m. E saí com 1,65 m do quartel. É importante isso pra mim, cara. Pra você pode não valer nada, mas pra mim é uma grande evolução. E comecei a bater papo com ele, assim, cara. Tipo assim, eu usei uma coisa que eu depois aprendi a melhorar. Não é uma dissimulação, não é nada. É me aproximar das pessoas, é me tornar relativamente simpático para uma pessoa. É ter uma leitura da pessoa e falar às vezes o que ela, não o que ela quer ouvir, mas o que o jeito dela indica que ela pode gostar de ouvir. Não foi um puxa-saquismo, nada, mas foi uma questão bem psicológica mesmo que eu usei. Falei, vou tentar. Comecei a perguntar coisas, assim, dar uma de besta, coisas que eu sabia, mas comecei a perguntar pra ele. Cara, quando um sargento faz não sei o que lá, pá, e ele foi respondendo, tal, aí foi entrando em assunto pessoal, assim, tipo, foi uma viagemzinha de 15 minutos. E ele foi respondendo e tal, entrei, né, pô, minha mina, ela não conhece, não veio aqui ainda, tal. Tem umas festas aí, né? Tem umas festas de vez em quando, tal. Isso é da baixa quando, e não sei o que, tal. Beleza. E ficou, foi embora, não nos cumprimentamos nem nada, mas falou, mano, até mais, tchau, falou. E foi embora. Chegou no dia seguinte, ele tava indo com o pessoal ali e tal. A gente antes de entrar em forma, ali batendo papo, fumando um cigarro e tal. Aí ele passou, me cumprimentou com a cabeça e fez um, e aí, beleza? E aí não sei quem, um amigo dele, falou assim, não é seu peixe negativo ali, tal. Aí ele fez assim, não, o cara ali é meu peixe positivo, cara é gente boa. E ficou por isso. Foi assim um resultado de uma ação psicológica planejada que eu tive. Planejada na hora, né? Eu tenho certeza que isso é uma coisa que eu uso hoje, que eu uso na minha profissão. Eu preciso ter uma leitura das pessoas. Às vezes eu não concordo, não gosto do que eu leio, mas normalmente não. Então foi uma coisa bacana que aconteceu, essa coisa do peixe negativo. Pensei que não ia dar tempo de falar sobre tudo. E chegou dia 31 de março, os caras deram baixa, felizes da vida. Ele me cumprimentou, falou, bro, boa sorte aí, cara. Fica de boa, deu até uns conselhos. Fica na moita. Moita é o cara que normalmente tem menos prejuízos. Não apareça de mais ou de menos. Se for para aparecer demais, você precisa manter o nível do demais. O cara foi legal, foi bacana, foi útil. Eu não me lembro o nome do cara, nunca mais o vi. Na verdade, vi. No fim daquele ano, eles precisavam vir carimbar reservista. No fim não, em agosto, carimbar reservista. E aí ele também passou, me cumprimentou de boa, assim, não era amigo, amigão, putz, nossa, camarada, não, mas era um cara, eu ganhei o respeito dele, sem precisar fazer nada especificamente, assim. Mas claro que eu usei o psicológico, sim. Isso foi base, foi claro. Pode parecer uma bobeira, mas me apavorou. Essas semanas em que esse cara me perseguiu, me apavorou. Eu não tinha pra quem falar.
Teve um dia que eu falei pra ele assim, cara, eu não paguei pra você porque é proibido, não pode mandar. Mas todo mundo manda, mano. Porra, me humilhou. Ele se sentiu humilhado. Porque todo mundo, a grande maioria apavorado, pagava. E era comum. Sargento, cabo, os superiores faziam a gente pagar o tempo todo. E a gente nem olhava, baixava e pagava. Pagar a fricção, é fazer a fricção. Né? O termo pagar é esquisito. Mas é isso, tá? É pagar a fricção, é fazer as 10, 15, 20 flexões. E aí, falando em flexões, eu era muito bom entre as coisas que aconteceram no quartel. Não é que eu era muito bom, eu não era tão bom assim. Eu tava gordinho, quando eu entrei eu tinha 1,57 m e tinha 68 quilos, 67 quilos, alguma coisa assim. Que tinha pesagem e medida inicial, né? Pra tudo, né? Pra roupa, pra capacete, pra boné, tudo, media a cabeça. Faltava medir o bingolim, coitado, ia ser uma decepção danada. E... Mano, simplesmente ele pôs o carro e foda-se. E... Teve um bizu, do Tenente João Luiz. Tenente João Luiz, vamos contar sobre ele então, que uma coisa tem relação com a outra. O Tenente João Luiz, ele era um cara pequenininho, magrinho, pouca coisa mais alto que eu, mas como eu sempre fui muito baixinho, né? Depois eu fiquei mais alto que ele. Ele andava com aquela bota marrom dele, o coturno dele era marrom, quase vermelho assim. É um coturno diferenciado mesmo, que os paraquedistas têm o direito de usar. Paraquedista na função da guerra, ele é um cara que tem que ter uma forma física impecável, invejável. Ele é um atleta. O tempo todo ele tem que estar preparado. Você sabe o que um paraquedista tem que fazer? É complicado, cara. É um cara que cai no meio de uma mata, cheio de equipamento nas costas. E que vai até o objetivo dele, fazer isso, aquilo. Então a função do paraquedista exige que ele seja um cara muito bom. E existe uma certificação específica para o paraquedista no quartel. E era isso que ele era. Ele era o capitão Maurício, capitão da bateria também. Também era. Tinha alguns no quartel, tinha uns 4 ou 5. E ele era um cara que ele gostava muito de educação física. Ele fazia as instruções, né, a parte da manhã, depois do café da manhã, depois da apresentação. Era educação física, depois da formatura, né? Ele normalmente, muitas e muitas vezes foi ele que deu a instrução de educação física. E um dia ele falou para nós assim, durante a instrução, ou antes ou depois, sei lá, de que quem gostava de atividade física era uma boa. Vai lá, filho. E porque era um bom caminho, era muito bem visto no quartel e tudo. E eu desde o primeiro dia me propus, falei, eu vou tentar de tudo que eu puder pra fazer educação física, pra sair na primeira baixa. E um dos caminhos era esse, o que eles falavam, era muito bem visto representar o quartel, ganhar algumas competições e tal. Era muito bem visto a atividade física. Então, mano, o que tinha de atividade física eu fazia. Eu ia atrás. Então eu participei de equipe de atletismo, equipe de corrida rústica. Minha nossa senhora. Gente, vocês não sabem o que é corrida rústica. Em Quitaúna, você saía do quartel para treinar. Em Quitaúna, meu amigo, simplesmente só tem morro, só tem subida e descida, subida e descida, subida e descida. E a gente subia aquelas ladeiras mega íngreme assim.
chegava lá em cima, não podia parar, tinha que ficar pulando, porque é uma equipe, é uma corrida em equipe, né? Então não é um cara ganhar dos outros da equipe, é todo mundo chegar praticamente junto, assim, é uma coisa bem quartel mesmo, bem militar. Você tem que ir rápido e ajudar sua equipe, seus companheiros. Uma coisa pesada pra caramba, mano. Era cansativo, era cansativo. Tanto que o atleta, né, ele chama o atleta, participou da equipe de atletismo, é o atleta. O atleta tinha direito a uma vitamina de frutas a mais no cardápio. O atleta tinha direito a variar os horários, não entrava em forma com o pessoal para tomar café ou para, enfim, tudo pelas questões do treinamento, dos treinamentos, né? Pelas opções de treinamento, né? E eu participei bastante. Nossa, teve competição entre os 3 quartéis, eu corri 400 metros, uma corrida horrível, minha nossa. Gente, vou te falar, um cara que corre 400 metros e é bom nisso, merece meu aplauso, merece meu apoio. Mas olha só, eu fui bom, eu não fui ruim não, mas é uma corrida nossa, ela é longa e você tem que, durante todo o percurso, dar o máximo de si. O músculo arde, a perna arde, queima. É bem agressivo. É bem agressivo. Pra você ter uma ideia, não, eu nunca ganhei não. A gente fez boas participações nas competições, mas eu nunca ganhei. Eu era pequeno, tinha esse problema, né? Os caras que ganhavam, eles corriam até menos do que eu, mas eles eram grandes, né? Pernas maiores e tudo, né? Isso é física pura, né? Não tem nenhum segredo. Mas pra você ter uma ideia, o recorde militar na época, se eu não me engano, era coisa de 47 segundos, 48 segundos. Meu melhor tempo eu fiz em 52 segundos. Puta que pariu! 52 segundos correr 400 metros. 400 metros é uma volta inteira na raia olímpica, né? Mano, mas é muito foda. É muito foda. Saí, representei o quartel em algumas atividades de corrida rústica, de corrida por equipe, enfim, me dediquei mesmo. Essa parte física, eu acabei tomando gosto mesmo. Eu acho que eu nunca mais parei de fazer atividades físicas. Eu tive alguns períodos que eu fiquei sem fazer, mas acho que nunca passou de um ano. Nunca. Faço até hoje, gosto. É um costume que eu acho que não me faz mal nenhum. Já não é mais por estética, mas por uma questão de condicionamento físico mesmo. E de condição de saúde mesmo, saúde interna. Aí no final do ano, já nem era mais o capitão Maurício, o capitão da bateria. Era o Vilela, que era tenente quando nós entramos. O Vilela gostava de mim. Não precisei puxar o saco, fazer psicologia invertida, nada, mas o Vilela era um cara que ele demonstrava que ele ia com a minha cara. E eu também. Assim, quando ele precisava de alguma coisa, pegar o carro dele na oficina, acho que eu levei a filha dele para a escola uma vez, alguma coisa assim. Pouca coisa, nada de muito demais, não. Porque o quartel tem motorista, o quartel tem faxineiro, o quartel tem jardineiro, o quartel tem tudo. As pessoas vão fazendo suas funções, né? E o Vilela usou algumas vezes algumas coisas que o motorista não tava, ou voltava mais tarde, algumas coisinhas assim só. E no final do ano, lá para outubro, novembro mais ou menos, aí veio uma coisa legal que foi que esse sim me fez bem para minha baixa. Que foi tudo que eu fazia. Era para para sair na primeira baixa. E a primeira baixa oficialmente estava marcada para o dia 20 de dezembro. Eu sonhava com isso. Natal, eu não tô mais aqui nessa bosta. E era esse o meu objetivo. E aí teve concurso de aptidão física do quartel. Então, os soldados que tivessem interesse em participar, era um título, era
Era um... Enfim, era um título, né? De que fazia bem pra bateria, porque era uma disputa entre as baterias, né? 2 representantes de cada e tal. Aí eu e o Peter Linker, Wagner Peter Linker. Eu queria mesmo, e o Peter Linker só... Ele era fortinho, ele era um cara forte, um cara bom. Também fumava, também tomava a cervejinha dele, enfim. Baixinho, troncudo. E nós fomos disputar o TAF, teste de aptidão física. E era composto por algumas atividades padrão. Primeira coisa de tudo era fazer 3 km 330 em 12 minutos. Isso era o mais importante de tudo. Era a primeira prova. E nisso já metade já foi desclassificada. Ficamos eu, o Bortoleto da BCS, gente boa demais, e um rapaz da primeira bateria, um negrão, gente boa também, muita gente boa. E nós ficamos para as demais provas, que aí era abdominal, era flexão, era canguru, era polichinelo, era algumas atividades ali, eu não lembro mais o nome dos exercícios. Era barra, o negócio terrível que é barra, né? E aí no final de tudo eu fiquei em segundo lugar. Eu perdi pro Bortoleto. Eu fiz 7 barras. Depois de quase tudo feito, corpo podre, fiz 7 barras. Ele fez 27 barras. Uma humilhação. Mas não, ixi, o cara era gente boa demais. Muito forte. Ele era um monstro, era um atleta já formado mesmo. Um cara bem diferente de mim, fisicamente. E recebi uma homenagem na bateria. O capitão da bateria me pediu para sair de forma na volta do almoço. E Claudino, fora de forma, saí, me colocou no lado dele. Claudino foi em segundo lugar na aptidão física. Obrigado por nos representar e nos honrar. Até mais tarde, gente. Eu vou falar mais coisa. Um abraço. Beleza, vamos lá. Acabou aqui. Vamos descer pelo caminho normal mesmo que espere um pouquinho. Falar sobre mais algumas coisas. Tinha um cara que me chamou muita atenção, que era o Sargento Matias. Alguns dos primeiros amigos, entre os primeiros amigos que eu tive lá, o Sidney foi um. O Sidney morava a menos de 500, 400 metros de mim. Mas nós não nos conhecíamos, éramos de vilas diferentes. Ele estava do outro lado da Mutinga. E nós não nos conhecemos. Provavelmente o que pode ter acontecido, a gente pode ter jogado um contra o outro, meu time contra o dele, alguma coisa assim. E só. Ele jogava no gol. Era bom goleiro, Sidney. E o Sidney um dia me falou que o Sargento Matias, que era um filho da puta, ele era um desses terroristas psicológicos, né? Ele morava lá na nossa rua, na minha rua, inclusive. Era praticamente na minha rua mesmo que ele morava. Ele era irmão do Átila e era um pessoal muito querido. O Átila e outro irmão ainda, era um pessoal muito querido na rua, ali pelos meus amigos, pelo Josué, pelo Neno, pelo Marcelo. Gostavam do Átila e do irmão dele, mas o Augusto, que era o Matias,
Não era um cara conhecido, não era, era um cara mais retraidão assim, tal. E ele simplesmente me chamava de Pirituba. Pirituba. Primeiro que ele fazia sotaque de carioca. Um cara de Pirituba, na minha rua, fazia sotaque de carioca. Era a completa falta de... Isso mesmo, viu? Você pode ficar bem aqui. Obrigado. Falta de personalidade mesmo, né? Ele parecia um personagem da SWAT. E ele forçava um pouco a mais, pedia um pouco a mais do pessoal da região dele. Ele forçava um pouco pro meu lado, forçava um pouco pro Sidney. Me chamava de Pirituba, chamava o Sidney de Pirituba também. Era um puta de um chato, tremendo de um chato. E ninguém gostava dele. Fazia questão de se manter num patamar diferente. E coisas estranhas aconteceram. Lá pra setembro, outubro, ele se casou. A família da esposa dele tinha grana. Isso era de Vinhedo. Mas o cara não me chamou pro casamento dele. Eu, o Sidney e o Anoni. Meus amigos até hoje. E nós fomos. O Sidney tinha carro e o Anoni também. Eu também podia usar se eu precisasse. Mas eu não tinha carta, né? Eu só fui ter carta depois que eu saí do quartel. Mas os dois já tinham carta. E o Anoni nos levou. O Anoni foi o único que conseguiu. Ah, não, eu levei a minha namorada também. Não, o Sidney foi com o carro dele, sim. O Sidney foi com o carro dele, eu fui com o Anoni, eu e a minha namorada na época, e o Anoni foi com a namorada dele. Nós fomos pra Vinhedo no casamento dele, tudo certo, beleza, maravilha. Assim, não tinha nada a ver, ele não era amigo da gente, a gente nunca sentou pra bater papo sobre nada. Ele era extremamente exigente. No começo do internato, ele era um cara muito terrorista, muito. Ele parecia um personagem de desenho animado, assim. Tô tentando buscar o personagem especificamente. Bigodinho, meio Hitler, magrelo e forte, com peitoral mais forte, assim, todo magrelo, esquisito pra caramba. Mas enfim, era um personagem, era estranho, esquisito. Um dia, depois do quartel, estava com a minha namorada no ônibus, encontrei ele no ônibus, ele me cumprimentou, Claudiana, bem, papai. Falou que tinha saído do quartel, tinha dado baixa. Ele era sargento temporário, né? Então, em algum momento ia ter que sair mesmo, acho que é 7 anos. Acho que nem tem mais, não tem mais sargento temporário, eu acho. Que era os sargentos formados pela ESA, né? Escola de Sargentos do Exército. E ele disse que ia entrar na PM, tinha se inscrito na PM, porque tudo era muito parado no Exército. Então eu ouvi, beleza, boa sorte lá, sargento. Boa sorte lá, Matias, né? Mas olha, ele nunca me exigiu chamado de nada, não foi também esse maluco do lado de fora, né? Era meio doido internamente, né? E quando eu fui passar, a gente conversou, eu não tinha passado ainda pela catraca. Quando eu fui passar pela catraca, o cobrador falou, o rapaz lá já deixou pago pra vocês. Pagou nas contas. Oh meu Deus. Ele, hoje, lembrando dele, me vem uma pessoa extremamente infeliz, uma pessoa de um caráter super fraco. E, enfim, uma pessoa estranha, uma pessoa de... outras pessoas falaram que ele depois de um tempo se separou, ele tem uma filha, já adulta hoje em dia, né?
É, mano, já vai fazer 30 anos. O ano que vem faz 30 anos que eu servi o quartel, cara. Então, não é pouquinho não, né? Servi os 18, eu tô com 48, né? É isso. Mas foi no ano que eu fiz 19, né? Então, só o ano que vem completa 40, 30 anos, né? De aquartelamento. E Matias foi um cara realmente que era uma incógnita pra mim. Mas era. Hoje, minha leitura dele é de ser um cara extremamente infeliz, um cara esquisito, um cara sozinho, um cara com poucas companhias, poucas amizades. O fato dele ter nos chamado 3 soldados, que nem. A gente nunca saiu junto, nunca falou nada fora do quartel. O fato dele ter nos chamado pro casamento dele foi a prova máxima pra mim de que realmente ele não tinha quem chamar pro casamento dele. Ou ele se sentia meio. Como é que eu posso dizer? Meio ressentido, meio culpado por nos levar sei lá, por nos maltratar um pouquinho. Não era um grande maltrato, não. Ele era muito mais esquisito do que um, 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 um filho da puta, entendeu? Mas era coisa de nos humilhar em público, assim, numa bobeira, elemento, enfim. Mas era só isso, não era nada, não. Prontinho, tirei um dos itens daqui. Até mais tarde, gente.